Olá, amores do canal Fluxos do Coração. Essa leitura de hoje é uma continuação da leitura anterior. E ela vai servir de exemplo para um novo modelo de trabalho que eu vou inaugurar, que funciona da seguinte maneira. Eu vou continuar publicando os vídeos das leituras, e essas leituras terão uma sequência, uma continuação que será uma série privada. Então, para acessar a continuação, as pessoas que sentirem que querem acessar a continuação, precisam de mais informações daquela leitura que ressoou, aí ela adquire essa extensão, tá certo? E hoje temos aqui um exemplo. Então, a leitura a qual eu me refiro, que essa daqui é a continuação, é aquela em que você estava banindo o mal da sua vida. Vamos então a esta continuação. Primeiro, vamos entender qual é o movimento, de onde você está vindo, onde você está agora e para onde você está caminhando. Quando você faz a ponte de onde você veio e onde você está, você traça uma linha. Pensa numa linha que é traçada por 2 pontos. Então, você consegue ter uma certa previsão de direcionamento de para onde você está caminhando, justamente por traçar uma linha que une o passado com o presente. E aí dá para ter uma previsão de futuro. No entanto, essa previsão ela não está necessariamente determinada. Ela está se você se mantiver nessa posição do presente. Então, como fazer para alterar o futuro? Você precisa alterar o ponto do presente, porque aí você vai... O passado não tem como alterar. Então, você pega o ponto do passado com o ponto do presente e traçará uma nova linha, concorda? Essa é a ideia, tá? Então, se aquilo que está na perspectiva de futuro parece bom para você, siga pelo mesmo caminho que você está seguindo no presente. Se não parece bom, algo precisa ser transformado no presente para que se altere no futuro. Não é um fatalismo do tipo, vai acontecer isso. Não, se houver qualquer tipo de alteração no presente, o futuro também é alterado. Então, nós temos aqui no passado, você iniciando uma nova etapa na vida, como saiu lá na leitura anterior. Então, uma nova etapa na vida em que você tem todos os elementos à sua disposição para iniciar essa nova etapa de vida. Lembrando que uma etapa é algo maior do que uma simples fase, né? Quando a gente fala em etapa, a gente está falando, por exemplo, num ciclo, por exemplo, de 7 anos. Por quê? Porque se você pensa que os arcanos maiores são 22, né? E termina com... termina com, vamos supor, com a 21. Ou termina com a 22 e a carta 1 é o começo. Quer dizer que você vai precisar passar por todas aquelas etapas novamente. E se você está na 1, é porque você está iniciando. E ao mesmo tempo, recentemente, no passado, você concluiu, você teve um fecho de uma etapa na vida, que pode dizer respeito a várias áreas. Geralmente, quando é um fecho de uma etapa assim grande, né, diz respeito a várias áreas da vida. Então, você passou pela transformação, pelo fecho de um ciclo, abriu já um novo. E nesse momento, você está vivendo a mudança da perspectiva, vivendo o novo ponto de vista dessa nova vida, em que você, na verdade, tem um desapego a certas situações ou coisas do passado, né? A vida está pedindo isso de você. A vida
fez essa grande transformação com você, você foi colocado ou colocado aí na situação em que você se encontra para desapegar. Se você não quis desapegar pelo bem, então vai ter que desapegar. Se não foi por livre e espontânea vontade, vai ser porque a vida tá pedindo, né? E ela tá pedindo que mude o olhar daquilo que for necessário, olhe com uma nova ótica, sempre procure olhar as coisas por uma ótica diferente daquela que você estava habituada ou habituado, e que gerou um aprisionamento da consciência, te fazendo ficar parada ou parado numa situação, se sentindo estagnada ou estagnado numa situação, e que a partir do momento em que você conseguir atingir essa mudança de olhar, conseguir olhar as coisas por uma outra perspectiva, aí você sai dessa condição de aprisionamento em que você se sentia estagnado ou estagnado, né? Então, por isso é que é uma oportunidade de libertação, porque depende da sua mudança de olhar. E a partir do momento em que isso acontece, então você caminha para um movimento, é o extremo oposto daquele lugar em que você estava antes. Você estava numa situação de estagnação, você então caminha, a tendência é que você caminhe, a energia que está mostrando aqui é a de movimento, de tomada de decisão, de seguir na direção do seu caminho escolhido, de avançar, de tomar as rédeas da sua vida. Você já tinha os elementos lá atrás, você pegou nas mãos, e aqui a tendência é que depois de feitas as libertações necessárias dos aprisionamentos que você tinha, você caminha, você avança, né? Eu digo caminha, mas na verdade é mais uma corrida, né? Porque é uma carruagem, então é com velocidade. As mudanças vão acontecer com velocidade, muita velocidade, em comparação ao que você estava antes, porque é o extremo oposto. Antes você estava numa estagnação, e aí de repente você entra num carro, é muita diferença, né? Uma pessoa que está parada para uma outra que avança na velocidade de um carro. Então essa é a situação central. Passando aos detalhes, né, a história maior dessa leitura, eu vou fazer pelo menos 2 leituras possíveis, tá? Uma falando do seu movimento na vida, e a outra tendo mais de um personagem, né, no caso de relacionamento. Então, você veio de uma situação em que você estava se isolando de situações que eram incômodas, ambientes que não te reconheciam, que não era o seu ambiente, E aí você conseguiu se isolar de alguma forma, ou seja, pode ser que você tenha mudado de casa. Na leitura anterior falava de uma mudança de ambiente, então pode ser que você tenha mudado de casa, pode ser que você tenha mudado de trabalho, de ambiente de trabalho, algum tipo de isolamento foi necessário. E mesmo na situação que nós estamos vivendo, no momento da leitura, que é um momento que pede quarentena e tal, pode também ter a ver com isso. Então houve esse isolamento, mas que foi interessante para te isolar de situações que não estavam tão saudáveis. E aí, feito isso, você precisou usar da sua energia mesmo, né, para se renovar,
reerguer até, digamos, né? Aí você vai aplicar a sua situação. Se você precisou de aplicar uma energia, um certo esforço, ou, enfim, para você dar uma repaginada na vida ou em você mesma ou você mesmo, você contou com, além da sua energia vital, você contou com proteção, mais uma vez, né? Proteção, tá muito claro isso. E você se ajoelhou perante essa energia, essa proteção espiritual, pedindo e agradecendo, né? Pela ajuda que você precisava e pela ajuda que você teve. Isso é de onde você veio. No momento, você está envolvida ou envolvido com as suas tarefas do lar, as suas tarefas de casa ou as suas tarefas de trabalho. Você está tecendo a sua vida, os seus projetos, você está com o olhar focado nisso, naquilo que diz respeito àquilo que você quer construir. E estabelecendo os limites que são necessários, colocando as coisas no papel, fazendo contratos, né? Deixando tudo às claras, escrito, para que não reste dúvidas. Pode ser que você esteja também no momento em que você está sendo vista ou visto como alguém que pode aconselhar. Ou você pode estar no lugar oposto, de alguém que tem conhecimento suficiente em alguma área ou experiência para aconselhar. De uma forma ou de outra, esse tipo de relação de aconselhamento, de orientação, né, de alguém que tem mais experiência para alguém que está precisando de orientação em alguma área, está acontecendo de uma forma bem positiva. Pode haver confiança, existe lealdade por parte de quem está oferecendo o conselho, seja você ou a outra pessoa em questão, né? Ou mesmo se for, por exemplo, aqui também pode dizer que é interessante que você procure especialistas na área em que você sente que não tem tanta segurança e que precisaria de um conhecimento maior, precisaria de orientação. Então procure especialistas na área e procure especialistas em quem você confia. Por exemplo, advogado, né, um escritório, uma imobiliária para fazer contratos, enfim, quem entende do assunto. Definindo os limites e aquilo que você quer daqui para frente para a sua vida, isso representa um grande renascimento, uma ressurreição. É como se efetivasse o iniciar daquela etapa, né? Que nós falamos já no início dessa nova etapa na vida, mas de uma forma assim magistral. É como se você fosse realmente uma fênix ressurgindo das cinzas e se mantendo firme ali, segurando a sua proteção. Lembre que na leitura anterior foi dito que você tem proteção, mas que uma parte dela depende de você. Então, segure firme, né, suas mãos nessa proteção e faça a sua parte, porque uma nova vida vem surgindo, que representa aquela libertação de tudo que te aprisionava, tudo que limitava a sua consciência ou as suas ações. E daqui para frente é movimento, é tomar as rédeas, o poder da sua vida e seguir olhando para frente no caminho que você escolheu,
com direcionamento e é pedido o quê? Estratégia. Estratégia, uma análise fria e calculista. Olhe para tudo lá atrás, inclusive para os aconselhamentos que você teve de quem são especialistas na área, e faça suas definições, né? Você. Então, eu vejo você tendo esse olhar, olhando para trás, para a vida, para tudo que foi vivido, para a etapa que se concluiu, inclusive para a etapa que está começando, você tomando consciência de que foi fechado um ciclo e outro foi aberto recentemente, e você com essa consciência do momento na vida em que você está, mas com uma racionalidade maior, né? Senhora ou senhor de si, com o uso da razão. E somente com ela é que será possível uma nova aventura. Então aí você pode se jogar para novas aventuras, novas experiências de uma forma mais relaxada, mas não de forma inconsequente, de forma consciente, de forma racional, mas não excessivamente. É preciso equilíbrio. Então, é pedido esse equilíbrio entre esses dois lados. E também para que você esteja na companhia das pessoas certas, aquelas que são leais, que você já sabe que são leais. Lealdade acima de tudo, tanto da sua parte quanto das pessoas que estiverem em seu entorno. Então, observe isso, tá? A conclusão de toda essa transformação é lembra que lindo, é um grande encontro novamente, mas num nível. O jogo anterior já terminava numa união e aqui termina novamente, e tiveram dois arcanos maiores abrindo o jogo, que foram os mesmos presentes na leitura passada. Foi aí que eu entendi que esse era um jogo, foi o primeiro jogo que eu abri depois daquele, e eu percebi claramente que era a continuação daquele. E olha que lindo, o jogo passado terminava com o amor e o desejo, e esse termina com a comunhão. Você vai falar, mas a última carta não era, né, a carta do 14, um arcano maior, 14. Mas é porque eu fiz uma leitura no jogo anterior em sentido horário. Então comecei da esquerda para a direita, desci da direita para a esquerda. Foi assim que eu fiz a leitura anterior. Aqui eu estou fazendo da esquerda para a direita. E termina com a comunhão. É lindo, porque mostra que um novo patamar de relacionamento vai ser alcançado. Essa comunhão, se você não tem relacionamento afetivo, porque eu fiz uma leitura aqui que não diz respeito necessariamente a relacionamento, eu fiz uma leitura da sua vida até o momento, né? Se você não tem relacionamento, não tem isso em vista, não tem nada a ver com a sua vida isso representa uma comunhão, uma comunhão que pode ser, por exemplo, a sua comunhão com o divino, pode ser parceria, comunhão de trabalho, num patamar em que as pessoas envolvidas, elas olham na mesma direção e elas têm consciência de tudo pelo que elas passaram para chegar até ali, num estágio em que já é possível uma certa autoridade, exercer a autoridade por todo o caminho trilhado que gerou experiência, consciência e, portanto, é possível sentar, olhar e reinar, né? Vivendo ali naquela comunhão de ideais, de objetivos, quando os envolvidos ou as envolvidas olham para a mesma direção, têm os mesmos objetivos, estão em harmonia, afinados, né? Por exemplo, como uma dupla musical. E é isso, essa é a leitura
genérica. Agora vamos focar isso em termos de relacionamento afetivo.